Você sabe me dizer por que quando você bate o olho nisso aqui, ó, você sabe que é uma arma e ela parece que funciona? Tudo tá relacionado ao quê? A o seu ícone. Qual é o ícone delas? Uma arma. Facilmente você consegue reconhecer esse ícone como um ícone de uma arma. Tanto que quando a gente vai brincar com alguma coisa, a gente tende a pegar qualquer coisa e fazer aqui, ó, o ícone de uma arma. A mão segurando aqui aonde seria a parte de pegar a arma e o cano da arma. Então é por isso que a gente identifica ela como uma arma, por conta do seu formato. Então quer dizer que o formato é um ícone? Não exatamente. Na realidade está tudo ligado, desde a sua forma ao seu contexto. O que são essas duas coisas e como a junção delas transforma uma forma em algo que a gente conheça como um ícone, que a gente bate o olho e fala, nossa, isso aqui é uma arma, isso aqui é uma espada, isso aqui é um guarda-chuva. Vamos lá então. Primeira coisa é a forma. Quando nós temos a forma sozinha, isolada, o nosso cérebro ele não tem tanta informação para interpretar aquilo. Só que quando a gente tem a forma e a gente junta mais o contexto dela, a gente consegue reconhecê-la com uma maior facilidade. Porque conhecer isso como ícone de uma espada, eu só preciso da lâmina, do cabo e da guarda-mão. Pronto. Quando a gente é criança, a gente brinca de pegar aqueles espetos de churrasco e fingir que é espada, pega régua lá na escola, brinca de espada também. Então, desde os primórdios ali da nossa vida, ali no começo, a gente já tinha esse senso de interpretar as coisas de uma forma diferente do que elas realmente são, que nem uma régua virar uma espada. Por que a gente interpretava ela com uma espada? Por conta do seu tamanho e também parecer uma lâmina, né? Isso é o que faz a gente identificar esses ícones e entender o que eles são de uma forma mais rápida, tá? Que é exatamente isso que o ícone é. Vamos a mais um teste aqui então. Se a gente pegar essa forma aqui, né? Um L meio cortado e tombado. Nitidamente a gente já consegue ver que isso parece o quê? Uma arma. Só que quando a gente coloca essa forma e mais o contexto da arma, o gatilho, o cano ali na frente, a parte ali do cão onde a gente puxa também, a gente consegue dar mais contexto, mais informação para o nosso cérebro interpretar que aquilo lá é sim uma arma. E aí a gente tem o ícone da arma. Mesma coisa se a gente pegar esse triângulo aqui, essa forma triangular. Sozinha ela não é basicamente nada, a não ser uma ponta. Só que quando a gente pega essa ponta e coloca esse rabinho aqui, a gente consegue já ter o contexto do quê? De um ícone de um guarda-chuva, certo? Mesma coisa se a gente pegar essa cumbuca, essa forma da cumbuquinha aqui e simplesmente agora adicionar uma alça para ela. A gente contextualizou. Agora o seu cérebro não tá mais duvidando que, será que é isso aqui? Será que é uma esfera, uma semisfera, ou é uma cumbuca, ou é uma tigela? O que é isso? Quando você coloca o contexto certo nela, seu cérebro fala, ah, tá, o símbolo dela é o símbolo de uma xícara. Então seu cérebro consegue entender com maior facilidade. E isso, para a gente construir prop, é extremamente útil. Por quê? A gente consegue pegar, por exemplo, dois desses ícones e misturar. Olha só, não necessariamente eu fiz realmente uma espada, mas eu fiz uma alusão à espada, né? Fiz aqui, no caso, uma faca que fica na frente da arma, certo? Agora vamos pegar a arma e misturar com o guarda-chuva. Eu tenho uma arma guarda-chuva aqui, inclusive eu joguei um jogo que tinha essa arminha, era muito legal. E a gente pega o guarda-chuva e mistura ali com a xicarazinha, a cumbuquinha aqui. A gente tem como se fosse aqueles copinho de verão, tá ligado? Eu acho muito legal isso aqui. Só que aqui é só essa mistura de ícones, né? É o começo de uma geração de ideias que você tá tendo na sua cabeça, tá? A gente tá construindo conceitos. A gente poderia pegar então um guarda-chuva com espada, criar um guarda-chuva que vira uma espada. A gente poderia pegar uma xícara arma, então uma xícara que ela também atira de alguma forma. Tá vendo como tudo tá ligado em como a gente soluciona essas coisas? E não só a gente precisa pensar em como soluciona essas coisas, mas também buscar como a vida real já solucionou essas coisas, né? Então eu gosto muito de pegar referências, por exemplo, aqui, ó, peguei aqui essas referências de armas, justamente para mim entender quais formatos que tem desse tipo de arma que é mais antiga, né? Que a galera chama de Colt, né? O começo das pistolas foi ali com os Colts, né?
Inclusive, até no Supernatural tem o Colt, que é uma arma bem legal. Eu vou deixar aqui pra vocês dar uma olhada. Ela é bem interessante o design dela, bem mais rústico e essa ideia de matar demônio e tudo mais. Então, olha que interessante. A gente pode buscar inspiração até mesmo em filme, série, animações, jogos, que nem Red Dead Redemption também. Então a gente pode e deve buscar referências em tudo que a gente conseguir, mas sempre olhando ali e tentando entender como aquilo lá funciona, como é o formato daquilo, para depois a gente conseguir usar. Outra coisa, como a minha ideia era pegar essa arma e juntar como se fosse uma espada ou até mesmo uma faca, o que eu fiz? Peguei também referências de outras armas cortantes. Peguei alguns exemplos de alguns concepts de algumas armas para me ajudar a entender melhor como é que eu poderia construir o meu desenho, né? Como é que eu poderia construir o meu próprio. Então, uma coisa que eu sempre aconselho é, você pode pegar desde foto até mesmo desenhos já de outros artistas, não tem problema. Mas eu recomendo que você tenha os dois, tá? Para você conseguir beber da fonte real também, do que é a realidade, que são coisas que funcionam de verdade. Então tem muito design funcional bem resolvido lá, quanto também de outros artistas que têm designs de forma muito bem solucionados também. Não fique só em um. Sempre tente buscar em outras fontes, é muito bom isso. Mesma coisa eu fiz para esses outros props aqui, ó. Então era um guarda-chuva como se fosse uma escopeta. Eu fui pegar algumas referências de concepts de escopeta bem mais diferentes do que eu tô habituado a ver. Peguei também tipos de guarda-chuvas. Tinha um que eu achei na internet que eu achei até curioso, cara. Já tava basicamente pronto o design aqui. Era só eu interpretar e mudar o formato. Ah, mas isso é errado. Existe quantas marcas de celular e fazem basicamente a mesma coisa? Existem quantas marcas de fone, de microfone, de câmera, de videogame, de computador, de luz? Existem marcas e marcas e marcas. O que muda é o formato. A função ainda continua sendo a mesma. O que varia de uma a outra é a forma ou até mesmo às vezes a qualidade, falando questão de produto. Não se limite achando que você tem que ser o Da Vinci em criar tudo do zero, tá? Você deve beber de outras fontes também, tá bom? Depois de pegar tudo isso aqui, misturar, né? Peguei várias referências para fazer também a xícarazinha aqui, ó. Guarda-chuvas diferentes. Eu aprendi muito, inclusive, sobre guarda-chuvas, porque eu ia fazer esse prop só para dar aula. E eu falei, cara, deixa eu ver como é que funciona. Eu fui entender como é que era a construção de um guarda-chuva, como é que ele abria, como é que ele funcionava. Principalmente esse aqui que é o guarda-chuva mais japonês, né? Que eu acho bem interessante. A estética dele, então eu acho mais bonito. Depois de eu pegar essas referências, o que eu faço? Eu volto lá para os meus ícones, né? Vou voltar lá para aquele meu ícone, por exemplo, da arma. E aí eu vou ter a silhueta dele. Isso aqui é um ótimo ponto de partida. Só que depois de eu ter pego várias referências e olhado para eles como uma forma mais iconográfica, enxergar a silhueta deles, eu comecei meio que pegar esse bloco de mármore aqui, que é o start da silhueta da minha arma, e eu comecei a lapidar ele. Para quê? Para eu começar a construir outras ideias. Então isso aqui foi um start. Depois de eu ver referências, eu entendi o que eu queria fazer, o formato do que eu queria fazer, e eu comecei a modificar essa arma. Olha que interessante, né? Depois de modificar ela duas vezes, eu já tenho um resultado bem diferente do que eu tinha feito lá no começo, né? E isso que é legal, quando você explora dessa forma, você começa a ter mais e mais e mais ideias. E não pode ter medo de explorar, né? Ficar inseguro, eu não sei o que eu faço, qual que é o formato que eu faço. Experimenta. Se não ficou bom, vai lá e tenta de novo. Não tenha medo de testar novas ideias. Eu vou mostrar também o do guarda-chuva. Peguei, modifiquei ele. Só que eu falei, não, eu quero esse formato triangular, porque eu acho ele bonito. Então eu vim aqui e devolvi esse formato triangular e adicionei essa bandoleira, né, para poder segurar o guarda-chuva, também ficar mais interessante. A xícarazinha também foi uma das que eu mais mudei a questão da silhueta, mas sempre pensando no quê? Eu quero algo um pouco mais sofisticado, tanto que se a gente voltar para as referências, vocês vão ver que tem soluções bem mais sofisticadas, ornamentadas, chique, né? Que era exatamente o que eu queria trazer para essa minha xícara aqui, ó. Então eu tentei mudar
tanto o formato quanto também a silhueta dela. Então essa aqui ela tá maior e essa aqui tá menor. Variar o tamanho das coisas é muito importante, porque você vai dando mais possibilidades para o seu cérebro pensar. Porque se você ficar só num único formato focado nele, o seu cérebro é como se estivesse sempre visitando as mesmas referências visuais que você já tem. Agora, quando você achata, estica, distorce, muda, você começa a falar para ele, olha, busca coisas que tem um formato mais esticado. Então, às vezes, uma xícara menorzinha, que nem essa aqui, você ia ficar naquela xícara branquinha de porcelana para tomar café. Só que como eu comecei a moldar o formato dela diferente, o meu cérebro começou a puxar até mesmo ideias de troféu, de cálice, de taça, e isso tudo foi me dando mais e mais referências visuais para mim poder implementar aqui no design dessa minha xícara. Isso que é interessante. Mesma coisa serve para arma, para acessório, o que vocês forem criar. Olha que interessante aqui então que eu fiz. Depois de ter escolhido a silhueta, que foi essa aqui da arma, e modifiquei ela, eu deixei ela um pouco mais refinada para poder funcionar melhor. E depois a gente fez aqui um que a gente chama de rough, né? Um sketch na linha mesmo, por cima, para mim entender melhor o contexto interno e funcional daquela minha arma. Porque não só a silhueta, ela ajuda a gente a entender o que a gente está querendo dizer, mas também quando a gente preenche elas de informações de suporte e funcionalidade, o nosso cérebro tem mais informação para falar, isso é uma arma, não só parece uma arma, né? A mesma coisa foi feita tanto para o guarda-chuva, quanto também aqui na minha xícara, né? Eu mudei algumas coisas nela, na questão da silhueta, porque eu achei que ia ficar mais interessante. E aqui, cara, o meu TDAH bateu muito forte, porque não era para ter saído tão detalhado assim. Aí eu acabei ficando porque tava divertido. Mas é importante se divertir. Mas então, depois de ter feito esses 3 props, eu falei, cara, eu vou escolher um, vou levar até o final, pra mim realmente conseguir ver até que ponto que eu consigo transformar essa ideia que veio a partir de uma simples forma até virar um prop. Então, de novo, eu parti então de uma ideia do ícone, modifiquei esse ícone, contextualizei e coloquei mais funcionalidade nele, usando o que como referência? Outras armas da vida real e muitas outras referências. E com isso, eu vim aqui e eu posei essa arma em 3/4 para ficar ainda mais fácil de eu explorar outras coisas nela, outras visões. Isso eu consigo tornar ela mais crível. E isso eu consigo contextualizar a pessoa que estiver interpretando o meu próprio de que aquilo existe. E outra coisa que eu também pensei foi justamente essa ideia aqui de colocar como se fosse um talhe nela, né? Como alguém tivesse talhado algum desenho interessante nela. Outra visão que eu fiz, usando a mesma ideia, olha que interessante também ela vista como se fosse um pouquinho ali de lado, com quase uma visão de um jogador. E enquanto eu tava fazendo ela, deu uma brisada legal, que foi o quê? Fiz ali uma referência ao filme Lisbela e o Prisioneiro, porque tinha um cara lá no filme que ele era matador, e que sempre que ele ia matar alguém, ele ia lá e fazia um risco assim na munição, e eu achei interessante isso e trouxe aqui pro meu design também, na minha muniçãozinha aqui, ó. Esse risquinho nas munições dele. E também, não sei se funcionaria tão bem, mas a parte ali onde tem a percussão, né, onde bate a parte ali para poder disparar, né, o projétil em si, eu fiz como se fosse um número que representa justamente o número de munição que ele tem ali para poder disparar. Né? Então, quando o jogador estiver atirando, para ele checar quantas munições ele tem que jogar pro lado e aí ele consegue ver a quantidade de número e voltar. Foi uma ideia que eu tive e eu achei interessante aqui explorar ela e colocar para poder ficar legal nesse prop. Então, viu? Tudo é pensado, tudo é estudado, nada é de uma forma aleatória e divina que cai uma ideia na sua cabeça e simplesmente, uau, agora eu tenho uma ideia de um prop. Não. É tudo pensado, um probleminha de cada vez que você vai resolvendo, no final você tem um resultado. É por isso que quando a gente bate o olho nessa arma aqui, a gente fala, putz, cara, ela funciona, ela parece uma arma, mas ela tem textura de repolho. Por quê? Eu trouxe até aqui um slide de uma das minhas aulas para poder contextualizar vocês melhor, que essa arma, por mais que ela seja um repolho ali, ela tem o quê? O formato de uma arma da realidade, ela é baseada ali em um revólver. O artista, ele entendeu a função
da arma aqui, né? Entendeu como é que ela é montada, não completamente, mas parcialmente, de uma forma que ele tem as informações necessárias para ela funcionar. E ele juntou e adaptou numa textura de repolho. Por isso que a gente consegue ver aqui, ó, o tambor das munições. A gente consegue ver aqui, ó, o cão onde ele puxa para poder bater na munição e atirar. A gente consegue ver o gatilho, a gente consegue ver o guarda-mato, que é essa partezinha da arma onde impede com que qualquer coisa esbarre e atire sem querer. E também temos aqui onde a gente tem a guarda da mão, né? Então tem todas as características para o nosso cérebro interpretar o formato e a funcionalidade dela como uma arma. E o resto, a textura, é só uma adaptação. É como se ele tivesse só vestido uma skin nela. Essa aqui, a mesma ideia. Então, estudar a funcionalidade das coisas e a iconografia das coisas é algo que pode tornar aí o seu desenvolvimento de props muito mais rico e até mesmo mais fácil, porque você não fica esperando uma ideia perfeita vir. E aí você vai lá e começa a solucionar um problema de cada vez, até isso se tornar uma grande solução, que no caso é seu design. E se você curtiu o vídeo, deixa o seu like aí, coloca nos comentários o que você achou, alguma sugestão de um próximo vídeo também. Vou fazer tudo nesse formato mais dinâmico, que eu acho bem legal também para trazer para vocês. E se você tiver curiosidade aí para ver as minhas redes sociais, o link do site do meu curso que eu comentei agora, vai estar tudo aí na descrição, demorou? Então, tamo junto, a gente se encontra no próximo vídeo. Falou, hein?